Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Loud7MX e eu tô aqui pro review de Inspectre, um anime aí que me afastou e me puxou pra terminar ao mesmo tempo. Vamos lá. Bom pessoal, Inspectre é um anime que ao mesmo tempo que eu não queria assistir, eu quis assistir por conta de alguns fatores aí que eu já vou explicar pra vocês, né? Ele que é um mangá, aliás, que é uma novel que virou um mangá, e esse mangá virou, lógico, o anime que a gente viu, ele foi premiado, o mangá foi premiado em 2018 no 40º Anual Kodansha Manga Awards, ali com o melhor mangá shonen naquele período. Então, isso foi uma das coisas que me fez ficar curioso para saber, tendo em vista que se ele ganhou um título, se ele ganhou um prêmio, né, por algum motivo, ele tem de bom. Outra coisa também, né, que sendo um Crunchyroll Originals, né, também acho que é algo que a gente merece um pouquinho de atenção, tal qual quando a gente via aquele da originais da Netflix, lembra? Que todo mundo falava que o original da Netflix era sempre bom, a gente acabava vendo. Hoje em dia ficou um pouquinho mais fraco, mas tendo selo Netflix, ou no caso agora, né, tendo selo Crunchyroll, a gente fica mais curioso, a gente fica querendo saber o que tem de bom nessa história. E por aí seguiu, tá? Uma das coisas que me afastaram, que é um primeiro momento que eu não quis assistir, foi esse visual aí da Kotoko, visual um pouquinho lolita, um pouquinho infantil. Eu não gosto muito de ver isso, talvez por eu ter assistido muito anime com essa proposta, acabava sendo a mesma coisa. Outra coisa também foi a Donzela de Aço ali, né, com seu plot, né, a gente ficava curioso saber quando que o plot dela seria apresentado. Então isso me afastou um pouquinho logo no início ali, mas lógico, né? Assistindo o primeiro episódio fiquei curioso e eu seguindo as minhas regrinhas ali, 3, 4 primeiros episódios, se não me conquistasse nesse momento eu já ia desistir. E foi aí que eu comecei a gostar, né? Por conta da Kotoko ela ser um pouquinho infantil e ter uma evolução dentro desses primeiros episódios, eu achei interessante, né? Eu acho meio chato quando a personagem é um pouco mais velha, mas tem uma coisa meio infantil, uma pegada meio infantil, isso me incomoda um pouquinho. E eu não quis passar por isso de novo, né? E ao contrário, né, conforme a história foi desenvolvendo, a Kotoko, ela acaba evoluindo, sendo uma personagem um pouco mais adulto. As resoluções dela, o uso da inteligência dela, ela que acabou se tornando a deusa da sabedoria, porque quando ela tinha 13 anos ela foi sequestrada por yokais, por criaturas estranhas, e quando ela voltou, ela retornou para o nosso mundo, aí ela volta sem uma perna e sem um olho, talvez como um sacrifício ali, pelo conhecimento dela, ela que acaba fazendo a ponte, a transição aí entre os problemas do mundo real e os problemas do mundo espiritual. As criaturas acabam procurando ela para resolver alguns problemas, para resolver algumas questões, e ela tendo esse conhecimento, essa sabedoria absurda ali sobre o nosso mundo, pelos dois mundos, né? Tendo esse conhecimento forte sobre tudo isso, acaba trazendo resoluções plausíveis, resoluções aceitáveis dentro dos dois lados, né? Porque você imagina poder explicar por que isso aconteceu, porque o mundo dos espíritos aconteceu tal coisa. Não ia ficar alguma coisa muito natural, não ia ficar uma coisa muito explicada. Então, pensando nisso, dentro desse lado aí, para mim, a Kotoko, ela me conquistou com certas atitudes que ela vai tomando durante o anime, certas atitudes como pessoa, como uma personagem inteligente, uma personagem humana acaba trazendo. Eu gostei bastante. Não é um anime que você tem muita lamúria, né? Não tem aquele, por conta do que ela passou, não fica muito preso nisso. É sempre um anime pra frente, é sempre um anime tentando buscar uma resolução para um determinado problema. Tá? Falando um pouquinho aí desse problema que eu não gostei muito, é essa paixão pelo Kuro, que é um personagem que não me parece ser um personagem muito... ele é apático, né? A sensação que eu tive com ele, com o Kuro, é que você assiste o anime inteiro e não sente ele. Por mais que tenha explicado por que ele tem esses poderes dele, eu ainda vejo ele... Não vejo ele com o mesmo brilho que a Kotoko. Não sei se vocês estão conseguindo entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer para vocês ali, né? O Kuro é bem interessante como ele consegue essa questão da família dele ter comido yokais, para ter essa poder de previsão do futuro aí, as várias previsões do futuro, poder voltar da morte, seja como ela for. É bem interessante como isso é posto no anime, mas
O personagem em si, pelo menos nesse primeiro momento, nessa primeira temporada, eu não gostei tanto dele. Ele acabou sendo praticamente usado como objetinho do que a Kotoko tem que fazer. Tudo ficou centrado, lógico, né? Ela é a personagem principal, mas tudo ficou centrado ali nela e ele apareceu pouco dentro de tudo isso. Pouco no sentido de que ele é usado, como eu falei, ferramenta para ela resolver um problema. Isso eu acabei achando um pouquinho chato. Nesse caso. Em contrapartida aí, a gente tem a namorada do Kuro, a Saki, que ela faz essa vez aí que parece a gente, parece nós pensando, né? Parece, como é que você explica, né? O mundo sobrenatural dentro do mundo dos humanos, todo mundo convivendo, esteve sempre ali os espíritos e a gente não via. Ela acaba questionando a própria sanidade, então ela faz a nossa vez, né? Como espectador, olhando tudo isso, já que o Kuro e a Kotoko tratam isso tão naturalmente, tão de boa, né? É bem interessante os medos, os sustos que ela passa, principalmente ali, quando a Kotoko começa a agir, tentando explicar para ela o que tá acontecendo, a resolução ali da morte da Nanase, né? Um espírito vem e explica, aconteceu isso e acabou. Não tem muito mistério, é muito simples a resolução do problema em si, o que leva para um problema maior, que é a criação ali da donzela de aço, da Nanase de aço, que é a assassina, a fantasma assassina que aparece, né? A construção dela pela Rika, que também, né, foi uma prima, um interesse ali do Kuro em algum momento. A Rika, essa dualidade entre as duas, né, esse jogo de gato e rato, a inteligência de uma, a inteligência da outra, ela sendo inteligente, usando também o poder de ressuscitar, né, que é igual ao poder do Kuro ali, de saber o futuro e tentar tramar um futuro para que ela possa se dar bem dentro da proposta dela, criando essa personagem, o Kuro tentando lidar com isso, e a Kotoko com as suas teorias, jogando a teoria pro público, né, que é um ponto importante, né, que você parava pra pensar, toda teoria, se fosse um anime, uma história qualquer, já teria parado naquela primeira explicação, no máximo na segunda, mas ela dá 4 explicações ali que podem ser plausíveis, que geram dúvida e acaba destruindo, ajudando a destruir esse fantasma criado aí pela população, né? Eu não me lembro agora como é que fala direitinho, mas lenda urbana, uma lenda urbana criada. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver numa próxima temporada, trazendo lendas urbanas para o mundo real, como a Kotoko lidaria com isso. Eu só gostaria de que fosse um pouquinho mais enxuto, um pouquinho mais comedido a coisa como um todo, né? Eu acho que é um anime de 12 episódios, mas viraria 8 episódios se fosse um pouquinho mais rápido. Acho que para o primeiro momento o anime teria que ter apresentado um pouquinho mais, não digo pela ação, porque eu gosto de história, sentar e assistir um anime que tem uma boa história e uma boa resolução, independente de ser shonen, seinen, shoujo ou qualquer coisa do tipo. Eu gosto quando acontece isso. E em Inspectre eu acho que se eles tivessem presos um pouquinho mais na velocidade e entregar mais histórias nessa primeira temporada, eu acho que eu teria gostado um pouquinho mais. Ou se ele tivesse já começado com 20 e tantos episódios, eu acho que seria bem interessante também, tá? Como as coisas acontecem em Spectre, eu acho interessante esse ganchinho aí que acaba deixando para uma próxima temporada, para um próximo arco. Me deu até vontade de saber o que pode esperar, o que pode ter no anime, no mangá, desculpa, o que pode ter na novel, para poder conhecer mais sobre essa história. Bom, gente, acho que eu me alonguei um pouquinho. Em Spectre aí é um anime que eu daria uma nota 8. 8 pelo universo criado. Eu acho que rende sim essa notinha de 8 aí, porque talvez seja um anime que vai voltar numa próxima temporada aí, e a gente possa ter um pouquinho mais desse universo transitando pelo mundo dos vivos, mundo dos mortos e por aí vai. Beleza, gente? Não esqueça de deixar aquele curtidinha pra cima, curtidinha pra baixo, compartilhar, comentar aí embaixo, você que chegou até o final desse quase 10 minutos de vídeo, comentar aí o que você achou desse e de outros animes da temporada. Não esquece de compartilhar, hein? Belezinha, gente? Se cuidem, fiquem em casa se você puder e tchau!